alunos depois. Eu vou apresentar o nosso plano de curso muito pontualmente, porque dificulta eu apresentá-lo todo. Eu vou pedir para vocês que qualquer dificuldade, vocês estão visualizando o material. Está todo mundo conseguindo ver? Ok. Tá ok, né? Eu prefiro sair do chat, se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, vocês abram o áudio e me comuniquem. Bem que nesse momento, o que vocês estão vendo pela tela aí de vocês é o que eu estou vendo na tela do computador. Então, tem aqui o plano de curso de vocês, o curso é Geografia e Meio Ambiente, a nossa disciplina é a disciplina de Educação Ambiental. Como eu já havia falado a vocês, eu sou o professor Igor de Araújo Pinheiro, toda a minha vivência, toda a minha informação, ela é em geografia, e isso tem me possibilitado acumular um pouquinho de conhecimento, só em relação a algumas coisas, um pouquinho mais que vocês, mas eu tenho certeza que em relação a outros trabalhos, outras temáticas, vocês sabem muito mais do que eu. Então, a gente está aqui numa situação de troca, de construção coletiva. No plano de aula de vocês, esse elementário, ele é um elementário que vem pela própria proposta da disciplina. Então, a gente vai discutir em relação à educação ambiental, muito pontualmente nos encontros online, né? Histórico, conceito, princípios e práticas da educação ambiental, a questão ambiental e as conferências mundiais de meio ambiente, modelos de desenvolvimento, meio ambiente e representação social, percepção da realidade ambiental, a relação ambiental e a qualidade de vida das pessoas, projetos, roteiros, reflexões e práticas de educação ambiental. A educação ambiental no espaço formal e informal, que é muito importante, é uma dimensão do ensino de geografia que a gente vai trabalhar na última etapa dessa disciplina, práticas interdisciplinares, metodologias e as vertentes da educação ambiental. Só para pontuar aqui, esse material está disponível na plataforma para vocês, não sei se vocês já baixaram, mas só pontuando aqui o objetivo geral, não vou nem pontuar o específico para a gente não gastar muito tempo. Então, como objetivo geral da disciplina, né? Conhecer os aspectos históricos da formação da educação ambiental, de onde é que parte essa ideia, em que consiste, quem são os órgãos, as instituições, as pessoas, onde está vigente, onde a gente encontra, do ponto de vista sistematizado, o conhecimento da educação ambiental, isso nos âmbitos internacional e nacional, a natureza jurídica dos instrumentos internacionais e a sua influência sobre o ordenamento jurídico pátrio, conceitos e amplitudes. Aqui a gente vai ver, nós vamos perceber, à medida que vocês forem analisando os textos, a gente for discutindo, for debatendo, for trabalhando algumas ideias e problemáticas que vão emergindo ao longo da discussão, a gente vai perceber que é um efeito cascata, é uma discussão que é internacional, que é global, que a partir desses órgãos internacionais, eles chegam ao ordenamento jurídico brasileiro, através das leis, das legislações, dos decretos, dos documentos, das portarias, né? Então, tudo é muito institucionalizado, só que a gente não trabalha com a institucionalização pura, simples e crua. A gente trabalha com um processo de mediação de um conhecimento, de ideias, de informações, e principalmente de práticas, de condutas e valores que dizem respeito à educação ambiental no ambiente escolar. Principalmente a gente trabalha no ambiente formal, mas também os espaços informais, eles ajudam muito e contribuem no fortalecimento da educação ambiental brasileira. Um segundo objetivo geral, compreender como os indivíduos e a sociedade interpretam, assimilam, produzem e agem no meio ambiente através de suas representações sociais, entender como a sociedade percebe e interage com as questões relacionadas ao meio ambiente e refletir acerca das metodologias de ensino
aplicadas à educação ambiental que visem a construção de uma sociedade mais justa e ecologicamente mais equilibrada. Então, a gente vai discutir desde a educação ambiental no seu âmbito mais generalizado, das questões, dos princípios e conceitos, às práticas mais relacionadas ao ensino da geografia, a educação geográfica, né, e as metodologias de ensino que podem e precisam ser aprimoradas através da discussão da educação ambiental, né. Haja vista a geografia ter poder contribuir de maneira significativa, de maneira particular, para essa discussão, ok? Aí vocês vão ver objetivos específicos lá, aqui tem os conteúdos da aula, a gente vai trabalhar em 3 momentos, a geografia e a questão ambiental, como tema da aula de hoje. No tema da aula da quinta-feira, as representações sociais e a educação ambiental, e finalizando com a última etapa da nossa disciplina, as metodologias de ensino para a educação ambiental. A gente vai ver limites e também possibilidades de atuação do professor de geografia no debate da educação ambiental dentro da escola, né? As metodologias, elas basicamente vão ser metodologias de ambiente virtual, com leituras, pesquisas, discussões, interpretação de texto, produções, resoluções de atividade, organização de material de ensino e socialização dos resultados obtidos. Então, tem um pouquinho de coisa aí para vocês fazerem até o dia 20. Mas eu vou estar aqui conduzindo o processo, não vou abandonar ninguém, nem soltar vocês às escuras. A avaliação, gente, aqui tem quatro itens de avaliação, mas na realidade vocês vão ter 3 notas. A primeira vai ser uma produção textual, né, que eu vou disponibilizar o material através do Google Forms, mas que também tem ele em PDF, questionário também no Google Forms, questionário simples, né? O TALP, que é um teste de associação livre de palavras, ele vai fazer parte do sistema avaliativo junto com a produção textual. É um teste simples, mas para a gente compreender como é que estão organizadas, sistematizadas as representações sociais de vocês, haja visto isso ser parte do conteúdo do inventário. E, para finalizar, uma proposta metodológica de educação ambiental, que a gente vai trabalhar na espécie de sequência didática, que é uma forma organizada de pensar e de planejar a mediação didática do professor de geografia. E aí, ao final, todos vocês vão socializar as sequências didáticas e a gente vai poder discutir um pouco esses limites e essas possibilidades de trabalhar a educação ambiental articulada, integrada ao conhecimento geográfico da sala de aula. Ok? Aqui tem os materiais, as referências bibliográficas que vão ser utilizadas na disciplina, claro que há tantas outras, e se vocês precisarem dessas referências bibliográficas, vocês podem entrar em contato comigo via e-mail, lá que eu fiz eu envio o convite para vocês, foi feito o convite da aula, que é este e-mail aqui, o meu e-mail institucional. Vou até copiar e Professor, aproveitando que você tocou nesse assunto aí, você falava no início e perguntou se quem tinha já tido acesso ao material que foi postado. Eu, por exemplo, particularmente, eu olhei no meu e-mail, inclusive no spam, não recebi nada, não. Júnior, é o seguinte, o material de vocês eu encaminhei eu fiz um encaminhamento para a Chile, e a Chile ficou de postar na plataforma. E essa plataforma, nós vamos ter uma exclusiva para a sua disciplina, como nós tivemos com as outras? É uma pergunta que eu posso levar para elas amanhã, porque eu não criei um ambiente virtual exclusivo para vocês. Eu encaminhei o material para o e-mail dela, porque ela disse que tem uma plataforma da instituição, e eu acho que, do ponto de vista organizacional, é melhor a gente trabalhar com o
Não é o Google Classroom, Mário. Não é. Eu não abri o Google Classroom, mas eu tenho a relação de e-mail de vocês e, assim, não seria muito bom para mim. Eu gosto de trabalhar nesse ambiente virtual, eu gosto de trabalhar com uma centralidade de uma plataforma de material. Como a instituição disponibilizou a sua plataforma, eu encaminhei os materiais via plataforma. Mas eu vou perguntar, sondar amanhã com a Chile, se já está disponível na plataforma. Vou entrar em contato com a Juscelia para ela orientar vocês no grupo do WhatsApp, que vocês têm um grupo, né? Eu pedi encarecidamente para não me colocar no grupo do WhatsApp, não porque eu não quero interagir com vocês, mas como eu sou professor da educação básica em modelo remoto, eu tenho inúmeras turmas e eu não conseguiria dar conta nessas 2 próximas semanas de tanto trabalho no WhatsApp, não teria como. Então, amanhã eu acredito que vocês já tenham acesso a esse material. Tudo bem, João? Beleza. De todo modo, o material ele não é urgente, né? Eu encaminhei o material ontem, vocês podem aos poucos fazer a leitura. Os materiais, gente, embora os materiais eles sejam materiais completos, porque eu não podia... Teve alguém que entrou aqui, né? Geografia AD. De quem é esse link, gente? Quem foi que entrou agora? Por favor, se apresente. Eu creio que deve ser alguém aí da coordenação, professor. Alguém da coordenação está vigiando a gente, que coisa. Me disseram que não ia ter ninguém vigiando a aula hoje. Eu acho que é outra pessoa. Mesmo que seja a coordenação, você anuncia, que eu não gosto de invasor assim, a sala não. O povo anda invadindo as salas de aula, um pouco anda hackeando, mandando vídeo pornô, aí ficam achando que é o professor que anda com essas coisas. Então... professor, tô na mesma situação aí do Júnior, viu? Também ainda não tive acesso ao material. Alguém teve acesso ao material? Alguém conseguiu ter acesso aos materiais via plataforma? Foi disponibilizado? Alguém consegue acessar a plataforma da instituição? Não, ninguém. Vou dar o silêncio como não, né? Ana colocou não, Mário ainda não. Então, é geral, para Gilberto, Júnior e aos demais é geral. Eu vou só confirmar amanhã, mas vocês vão ter acesso. Seja pela plataforma, ou seja, por eu encaminhar o material para vocês. Mas eu fico até com receio, como eu encaminhei o link dessa aula para muitos que não receberam, eu fico com receio também de encaminhar o material e as pessoas não receberem, por algum motivo, cair no spam, ou não sei quais são os caminhos que são obstacularizados aí nesse processo, ok? Mas, de certo modo, amanhã vocês vão ter acesso a esse material. Lembrando que na quinta-feira é o nosso próximo encontro, quinta-feira, no mesmo horário. Eu acredito que alguns de vocês já tenham recebido um e-mail, já até me confirmaram essa aula de quinta-feira. Eu acredito que sim. Alguém aí que já confirmou no e-mail a aula de quinta-feira, pode colocar também, pode anunciar aí para eu ter essa certeza. Sim, nós recebemos pelo grupo o seu calendário. Será, no caso, agora a próxima aula na quinta e nas 2 próximas terças-feiras, encerrando dia 20. Ótimo. Um no dia 13 e um no dia 20. Perfeito. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu calendário aqui, só para verificar. Inclusive, também teve um áudio lá, um áudio seu, explicando como é que se desenvolvia a disciplina. Ótimo. Pois bem, eu não estou conseguindo ter toda a minha agenda aqui em mãos para eu mostrar para vocês. Mas não tem, só está aparecendo hoje. Mas eu encaminhei todas as reuniões. Então, bora lá. Eu vou apresentar agora para vocês o material propriamente da aula de hoje. E aí a gente vai fazer o seguinte, como é que eu vou pedir para vocês? No material, eu gostaria do mínimo de interação. Então, vocês
Tem algumas perguntas, tem alguns pontos que a gente vai costurando, que a gente vai interagindo, e aí seria interessante se vocês pudessem participar também um pouquinho. Eu vou contar com vocês, porque eu prefiro a aula nesse modelo, embora o modelo digital, online, live, dificulte um pouco, ok? Ok. Vocês me confirmem aí se vocês estão conseguindo visualizar a tela em PowerPoint. Estão conseguindo visualizar o PowerPoint? Sim. O central e os slides, eu coloquei pouquinho coisa, porque o nosso tempo ele é mínimo, ok? Então, vocês podem, aqui tem a apresentação, né? Eu acredito que vocês estão me vendo aí na telinha ao lado também, né? Então, a minha tela ela fica bem pequenininha. Da próxima vez eu vou tentar entrar aqui pelo meu celular. Vou ver se eu consigo entrar pelo meu celular aqui, pelo Gmail. Mas, na outra aula eu tento entrar. Né? Então, é a geografia, a temática de hoje é a geografia e a questão ambiental. Lembrando que eu estou trabalhando com vocês 3 temáticas, a gente tem 4 encontros, mas o último encontro é só a socialização do material, das sequências didáticas. Para cada encontro, uma discussão diferente, um tema diferente para a aula, um conteúdo diferente, né? Cada conteúdo, ele diz respeito a 10 horas aulas. Porém, o nosso encontro é 1 hora aula, né, para cada aula. Então, deduz-se que as outras 9 horas de aula, 9 horas de aula, sejam para vocês organizarem o tempo e fazerem a leitura dos materiais, fazerem as atividades avaliativas que forem propostas. Eu não vou passar atividades para vocês que não vão contabilizar nota na avaliação. Por exemplo, atividade para casa, uma pesquisa mais pontual, porque eu sei que o tempo de vocês é comigo, o meu também, e o nosso formato aqui ele é um pouco particular, ele tem as suas peculiaridades. Então, essa carga horária de 30, ela vai ser trabalhada as 10 primeiras hoje. E aí eu já começo com vocês para a gente tem que começar com a problematização, né, do que é esta educação ambiental. E se alguém quiser se pronunciar através de uma palavra-chave, através de uma fala pontual, do que acha, do que entende, do que ouviu falar, do que tinha estudado, do que já viu em algum livro, pode ficar à vontade. Alguém? Ninguém tem ideia, né? Ninguém tem uma leve noção do que seja educação ambiental. Eles estão usando o chat não, né? Que eu não estou vendo o chat. O que seria essa educação ambiental? Oi, professor, posso dar algumas contribuições? Claro. Quem está falando aí, que eu não reconheci a voz ainda. O Abimael, é porque eu entrei e não deu muito certo. Aí eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente se conhecer melhor e dizer da importância de estar participando desse momento, né? Dizer também que a questão da educação ambiental, ela parte de uma necessidade de que o homem, no início, pelo processo de industrialização, ele pensou que as coisas eram inacabadas, né? Destruiu bastante e, com o passar do tempo, ele viu que necessitaria de uma consciência mais voltada para essa questão ambiental. E, com o passar do tempo, isso foi ganhando força e cada dia necessita mais essa consciência da questão ambiental. Eu acho que é muito importante essa disciplina no meio, para a gente estar convivendo, na família. Eu acho que começa bem na família mesmo, essa questão dessa consciência ambiental que a gente vem tentando adquirir a cada dia. Eu acho que é isso, professor.
Sim, é nesse rumo mesmo, Abimael. Seja muito bem-vindo. Você só não falou qual é a cidade que você está falando, se você chegou depois, você cursa geografia, está no final, tem outra graduação, está em sala de Pois aula. é, professor. Eu acho que diferente dos demais colegas, eu tenho um colega aqui também que a gente se conhece, a gente vem da educação do campo, ciência da natureza. Só que eu, em particular, sempre admirei muito essa parte geográfica, essa parte ambiental. E é por isso que eu estou nesse curso. Eu sou formado já em educação do campo, ciência da natureza, e eu moro em Pedro II, e eu atuo como monitor, não como professor em sala de aula, mas eu atuo como monitor, principalmente em algumas disciplinas, na área mesmo de ciências. Entendi. Muito bem, muito bem. Mas mesmo atuando, está vivendo a sala de aula, né? Isso é importante. Aí a Ana colocou, acho que ensinar a preservar o meio ambiente, tem essas questões também, mas alguém tem algum ponto sobre o que seria a educação ambiental, uma noção? Está claro na mente de vocês o que é essa educação ambiental? É muito turva. Eu não vi isso na época que eu estudei geografia, professor, na sala de aula. O meu professor não trabalhou, a minha professora não trabalhou. Na graduação em geografia, para aqueles, né, que já concluíram, eu também não vi. Eu fui trabalhar de maneira muito pontual em alguma disciplina. Alguém tem alguma experiência prática ou de vivência que esteve relacionada à temática da educação ambiental, seja na educação básica ou no ensino superior? Eu, como professor da rede particular, a gente tem alguns privilégios, né, com viagens, aulas de campo. E nisso, eu tive um ensinamento com meus alunos do 6º ano, que a gente foi, e a gente utilizou ali alguns exemplos sobre a educação ambiental, e como cada um com seu copinho ali, por exemplo, fazendo toda essa jogada da temática da educação ambiental com eles. Aí foi uma experiência que eu tive, porque de todos os alunos que teve na escola, com outras escolas também, a minha turma ali, a minha galera, né, que eu falo, foram os que mais conseguiram preservar o meio ambiente ali, todos manteram seus copinhos de plástico, apesar de serem de plástico ainda, tiveram a consciência ambiental. E aí a gente vê um pouco da educação ambiental que a gente fala na sala de aula, na prática ali com eles, quando tem a mudança no hábito de cada um no seu cotidiano. E é a minha experiência, um pouco dessa experiência da educação ambiental. Muito bacana essa experiência, Mário, porque a gente vai perceber ao longo dos estudos e dos nossos encontros que a educação ambiental ela tá mais relacionada à prática, a valores e a princípios do que a um conhecimento distante. Vocês vão perceber ao longo da própria especialização, vocês ainda estão começando, eu acho que é a 3ª ou a 4ª disciplina que vocês estão cursando agora, da especialização, que pelo menos pelo que eu estava vendo no rol das disciplinas, vocês ainda não chegaram nem na metade do curso, nem na metade das disciplinas. Então, vocês vão perceber que mais do que um conhecimento distante, um conhecimento dito de quadro de parede, que você deixa ali, que você não se relaciona muito, a educação ambiental está mais relacionada à prática, à vivência, a esses modos, a esses comportamentos com o meio em que se vive, do que somente com o próprio conhecimento. Porém, essa ideia de educação ambiental, ela tem um ponto de partida. Ela tem o seu aspecto histórico, ela tem a sua construção histórica, ela tem a sua construção teórica, e nós, enquanto professores, a gente precisa trabalhar com essas concepções. Ou a nossa ideia, os nossos esquemas de aula, o nosso conhecimento tem que permear ali aquele eixo, aquele núcleo duro, que é o conceito mais institucional, que é o conceito teórico, para que a partir dele a gente tenha elementos suficientes para construir os nossos próprios entendimentos. E conduzir também os alunos, seja na graduação ou na educação básica, com quem quer que vocês possam trabalhar nas suas vivências em sala de aula,
que vocês consigam conduzir também a esse entendimento, a um entendimento que seja o mais próximo possível do que a gente considera como formal, como uma ideia, um conhecimento formal sobre a educação ambiental. O Ronaldo colocou, né, a busca do conhecer e conviver de maneira harmônica e entender que somos uma parte integrante do meio ambiente. Essas palavras que vocês estão usando, eu estou usando como conceito-chave também, né, como palavras-chave. A ideia de integrante, de vivência, de preservação, a ideia de meio ambiente, né, comportamentos, princípios. Vocês vão ver ao longo da disciplina e também ao longo das outras disciplinas do próprio curso, que essas palavras aí vão permear a ideia de educação ambiental, e isso vai conduzir vocês a um entendimento mais embasado, mais teórico, mais sistematizado sobre a educação ambiental. E de que maneira, principalmente, a geografia pode contribuir nessas discussões. Porque a base nós não somos educadores ambientais. Nós não trabalhamos, pelo menos a maioria de vocês, pelo menos ao que se destina inicialmente à especialização, nós não vamos trabalhar especificamente nisso. Mas é uma temática que está inserida na discussão geográfica, porque a discussão geográfica, os estudos e as análises geográficas, elas estão aí permeadas de elementos da questão ambiental. A gente não tem sustentabilidade muito, né, tem muito isso. Então, bora lá ver, do ponto de vista, como é que se dá essa dinâmica, o que seria essa educação, seria educação ambiental. Então, a educação ambiental, né, é um instrumento de efetivação do direito ambiental, necessidade e direito do homem, no caso a sociedade, ao desenvolvimento ecologicamente equilibrado, instrumento indispensável à vida humana com dignidade às presentes e às futuras gerações. Então, a ideia de educação ambiental é uma ideia de efetivação do direito ambiental, porque existem leis, existem normas que já são discutidas há cerca de 40, 50 anos em conferências, em eventos, em órgãos internacionais, sempre do ponto de vista integral, onde são pensadas legislações, onde são pensadas o direito ambiental e de como esse direito, essa legalidade, esse respaldo, ele se efetiva na sociedade. E a gente sabe que, do ponto de vista da legislação ambiental, do direito ambiental, não basta impor, escrever a lei. É necessário que a sociedade ela tenha acesso a essas leis, mas ela tenha acesso do ponto de vista educacional. Mas não é o educacional só na sala de aula, né, só nos princípios da escola, e a gente vai ver os pontos fundamentais da efetivação desse direito do homem, né, a um ambiente ecologicamente equilibrado. E, principalmente, sem afetar a dignidade das futuras gerações, que é a ideia mais importante que o Mário acabou de colocar, que a gente conhece como sustentabilidade, né, um desenvolvimento que não vai interferir, que não vai prejudicar o próprio desenvolvimento de gerações daqui a 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, enfim. Então, esses moldes da educação ambiental, eles se sustentam ou eles se efetivam a partir de alguns pontos. Primeiro, a educação ambiental, ela deve ser trabalhada com todos os públicos, da educação infantil ao último nível, à última etapa da educação formal, né? Independentemente de faixa etária, de orientação sexual, de credo, de etnia, de condição humana, de situação econômica, de cidade, se é do campo, se é da zona rural, independe. Todos os públicos precisam ter acesso à educação ambiental, aos princípios e aos anseios da educação ambiental. Precisa compreender e precisa trabalhar isso também. Um outro ponto que é principal da educação ambiental é o seu caráter interdisciplinar. A educação ambiental, ela não é uma disciplina, ela não é uma cadeira, ela não é uma área do conhecimento que tem a sua própria epistemologia. Ela é um conhecimento
partilhado por todos os outros, em que cada área do conhecimento, de acordo com o seu objeto de estudo e o seu método de análise, impõe contribuições ao entendimento do meio ambiente, das questões ambientais e também atendendo a essas questões aqui, que são a base da educação ambiental, o desenvolvimento ecologicamente equilibrado, a dignidade humana das gerações presentes e das gerações futuras, né? Então, uma série de coisas. Então, esse caráter interdisciplinar, ele é muito importante. A gente vai ver aqui em sala de aula, é muito comum e é muito necessário que a educação ambiental não seja trabalhada somente por uma disciplina. Ela é um componente interdisciplinar, transversal, ou seja, ela passa por todas as disciplinas. A geografia, as ciências, biologia, química, matemática, língua portuguesa, todos os componentes curriculares, todas as áreas do conhecimento da educação formal, da educação básica, precisam trabalhar com a educação ambiental. E quando elas fazem em conjunto, em unidade, em integração, a efetivação desse conhecimento e o despertar de práticas consideradas ecologicamente sustentáveis ou ambientalmente positivas, elas se afirmam com mais qualidade, pode-se assim dizer. Um outro ponto que já foi destacado é que a educação ambiental ele precisa ser trabalhada no ambiente formal, que a gente conhece como as instituições de ensino, sejam elas de ensino básico ou ensino superior de pós-graduação, mas a gente sabe, nós sabemos que tem sido muito foco, precisa ser foco da educação básica, porque é aquele ditado, é de menino que se torce o pepino. Então, desde pequenininho que a gente vai trabalhando esses princípios e esses valores da educação ambiental, a necessidade ao respeito ao direito ambiental, as condições do meio, as questões ambientais, os elementos naturais e a relação que a sociedade tem com esses elementos e as transformações que são provocadas, isso dentro e fora da escola, que não vai adiantar só o trabalho dentro da escola. É necessário que esse trabalho da educação ambiental também seja feito para além dos muros da educação formal. Então, a educação formal, não formal, ela também contribui, né? Que pode ser trabalhado de várias formas, individualmente e também coletivamente. E o outro ponto é que deve ser trabalhado em todos os níveis de ensino. Não há prioridades. Não é prioridade se trabalhar só com alunos do ensino fundamental, ou só com alunos do ensino superior que trabalhem, que estudem a temática da educação ambiental propriamente dita direta, né? Um curso que é o curso de ciências ambientais ou educação ambiental, alguma coisa assim do tipo. Então, esses são os pilares que fazem com que a educação ambiental ela seja efetiva na nossa sociedade. Atender a todos os públicos, ter um caráter interdisciplinar, surgir ou ser trabalhado em ambientes formais e não formais e perpassar todos os níveis de ensino. Alguém tem algum ponto a destacar, a acrescentar? Alguma dúvida? Está claro? Está complicado? Podemos passar para o slide seguinte. Um silêncio, sim? Então, vou passar adiante. Então, vamos lá. Que é o principal, né, um dos principais pontos é a gente estabelecer essa relação que a geografia tem com a educação ambiental, né? De que maneira o conhecimento geográfico, a ciência geográfica, o nosso arcabouço teórico-metodológico, as nossas perspectivas filosóficas e epistemológicas, né, de que maneira tudo isso contribui para a efetivação da educação ambiental no nosso trabalho. Como nós, profissionais da geografia, professores e professoras de geografia, durante a nossa atuação, durante a nossa mediação docente, a gente pode contribuir para o fortalecimento tanto do conhecimento, quanto dos valores e princípios da educação básica entre os sujeitos, que são os nossos alunos e alunas, ou aos demais que estejam participando, porventura, de alguma atividade, de algum momento em que a educação ambiental seja o foco central da discussão. Então, vamos lá. Vamos entender que o território,
e a sociedade, eles estão intrinsecamente ligados à geografia, ou seja, é indissociável, né? Não dá para pensar o território, né? A questão do espaço, das relações de poder, da delimitação de fronteira, do estabelecimento de normas e valores comuns naquele espaço, bem como a sociedade, desvirtuado da geografia, faz parte da geografia. E as relações ambientais presentes em um determinado local. Esses 3 pontos, eles são pontos que dizem que são muito caros à geografia, né? São pontos da discussão, do debate, do estudo e da análise da geografia. Então, a educação ambiental é um dos elementos, é um dos componentes, seria uma das categorias de análise da própria geografia, né? Porque ela está aí articulada a esses elementos que também são conhecidos como conceitos-chave da geografia, território, sociedade, enfim. Então, um currículo bem formulado, ele pode ser a chave para uma maior consciência ambiental da sociedade e, assim, uma melhora na relação do homem com o seu meio, de forma que não seja danosa para nenhuma das duas partes. A ideia é, vamos deixar os elementos intactos, vamos deixar tudo como está, não vamos utilizar os recursos hídricos, não vamos explorar a fauna e flora. Devemos, precisamos, mas a ideia é fazer isso de forma racional, de forma equilibrada, de forma consciente, que a gente não afete, né, nem os elementos que estão contidos no meio natural, nem interfira decisivamente no meio geográfico, no meio social, né, no meio social que a gente está inserido. Então, a ideia é sempre a ideia da educação ambiental, da geografia e a educação ambiental é sempre tentar equilibrar a balança. Geralmente, a balança anda desigual para as questões ambientais, em relação às sociais. Geralmente, os interesses sociais, os interesses de grupos, de elites, de indivíduos, eles têm se sobreposto a toda uma coletividade e também as questões ambientais. Isso precisa ser revisto. E a geografia, ela dá condições, ela nos possibilita, através dos seus métodos de análise, das suas pesquisas, do seu conhecimento, que a gente tenha um entendimento de como se estabelecem essas relações. E se essas relações, elas estão em pé de igualdade. Se as questões ambientais estão sendo respeitadas, estão sendo valorizadas, estão sendo cumpridas, porque estamos falando de legislação, de normas, de condutas, dentro de um território que precisam ser seguidos por todos. Mas antes de ser seguidos, elas precisam ser ensinadas, precisam ser trabalhadas, né? Não pode ser feito goela abaixo. É necessário um trabalho muito minucioso para que esses princípios, essas ideias e esses valores sejam inseridos internamente na consciência humana. Aí, esse ponto a gente chama de conscientização, né? Que é algo próprio da sociedade, né? do indivíduo. E aí, a contribuição da geografia para o fortalecimento da educação ambiental. Como seria esse trabalho, né? Qual a contribuição a geografia tem? As questões ambientais, as suas discussões e a efetivação dessa lógica que a gente entende como educação ambiental. Então, trabalhando os conceitos chaves da geografia, a ideia que a gente tem de geografia, os conceitos e as categorias que são centrais à discussão geográfica, elas nos ajudam a compreender, e alguns conceitos, eles são muito próximos das questões ambientais, como a ideia de território, a paisagem, região, né? Sempre que a gente vai trabalhar questões ambientais, muito provavelmente vocês não vão conseguir fugir desses 3 conceitos chaves. Né? Ao estipular um bioma, a gente está estabelecendo uma região. Nós estamos identificando um conjunto paisagístico. E há uma delimitação territorial. Então, a geografia ela tem muito a contribuir quando os conceitos chaves são trabalhados como mecanismo ou como métodos de análise e de estudo das questões ambientais. E outro ponto, o estabelecimento da relação homem-natureza. Ao estabelecer essa relação sociedade, natureza ou homem-natureza, como a gente vê muito claramente na ciência geográfica, né,
a lógica da relação da sociedade com as questões naturais, ambientais, elas só vão acontecer se existir um equilíbrio, uma relação entre os dois. E essa relação ela não pode ser desigual. Ela precisa ser harmônica, ela precisa ser equilibrada, né? Para que a dinâmica natural, a dinâmica social, ela não sofram problemas, não sofram agravamentos, como os que a gente tem vivenciado, inclusive na pele, com esse calor absurdo, vários lugares batendo recordes de calor. Quem diria que queimar o Pantanal e a Amazônia, né, que queimar a vegetação, que aumentar as áreas de pastagem, gerariam esses efeitos que incomodam tanto a vida da gente? Quem diria, né? A geografia já disse isso. Vários geógrafos e outros cientistas já anunciaram isso. Então, a gente tem que engrossar o caldo, tem que levar essas discussões para a sala de aula e mostrar que esse calor, que a falta de água potável, que os problemas de esgoto, os problemas da coleta seletiva do lixo, do descarte adequado dos materiais que a gente utiliza no dia a dia, eles interferem decisivamente na vida da gente. Isso é educação ambiental. Retratar também as transformações sociais e espaciais, porque são, a partir dessas transformações, o que a gente chama de produção do espaço geográfico, de reprodução desse espaço, em que as questões ambientais, elas são altamente afetadas. Então, a presença humana, ela automaticamente ela impõe uma transformação no espaço. Porém, essa transformação ela pode ser pensada, os seus riscos, os seus danos, eles podem ser mitigados, ou seja, eles podem e devem ser reduzidos, e a isso a geografia também tem a sua contribuição. Ao longo de quase 200 anos de produção de conhecimento geográfico, a gente tem uma série de estudos, uma série de trabalhos, uma série de áreas do conhecimento da geografia que contribuem decisivamente para minimizar esses danos, minimizar os efeitos da presença humana no meio ambiente, no seu meio. O estudo do meio e as suas relações, que é algo que precisa estar presente muito fortemente, né, na sala de aula, na educação básica, principalmente no ambiente informal, relacionar sempre o conteúdo geográfico à vivência do aluno. Então, tem vários conteúdos, vários conhecimentos da geografia que lidam com essas relações ambientais, como estudo do meio, hidrografia, pedologia, a própria questão agrária, quando a gente vai estudar também e abordar os conteúdos do espaço urbano. Então, são conteúdos da geografia que nos possibilitam mobilizar o conhecimento do aluno para confrontar essas ideias, para construir outros conhecimentos, para entender os seus espaços de vivências, para entender essas relações, se elas são harmônicas ou não, de que maneira ele participa, de que maneira ele pode contribuir, gerando reflexões e, muito provavelmente, mudança de práticas. E o principal, que foi colocado aí pelo Mário inicialmente, é considerar as experiências e as vivências como um espaço geográfico. Na consideração dessas vivências do cotidiano, do conhecimento prévio, do que o aluno já sabe, do que o aluno leva para a escola, do que o aluno traz para a nossa aula de geografia, ou para as outras aulas de vocês, sobre o espaço de vivência, é que a gente vai costurando esses valores, essas atitudes em relação ao meio ambiente e possibilitando o aluno entender que a educação ambiental é um processo de vivência harmônica com o seu próprio meio. E a geografia tem elementos, tem entendimentos para trabalhar isso como aluno. Então, essa relação geografia e educação ambiental, a gente percebe que é muito própria, que a geografia é uma das áreas do conhecimento, uma das ciências que mais podem contribuir na sala de aula com essas questões ambientais, junto com outras disciplinas, claro, porque tem que ser integrado e precisa ser interdisciplinar, mas nós somos eminentemente uma ciência que estuda essa relação dos elementos naturais com a dinâmica socioespacial.
Então, não tem como fugir dessas questões. Aqui, as referências que eu trabalhei nessas duas ideias estão lá presentes também no material de vocês. E aí eu gostaria que a gente fechasse com algumas falas de vocês sobre o que foi apresentado, sobre as concepções, alguma contribuição a mais, aqueles que não falaram, né, que não se pronunciaram ainda, que podem abrir o microfone, não precisa abrir a câmera se estiver muito tímido, a Cristine, Luciana também, aos demais também, alguém quer fazer algum comentário? Ficou claro, não ficou? Ficou claro, professor. Você deu uma ótima aula aqui para a gente, eu espero para a maioria também. E, particularmente, eu destaco também a parte da sustentabilidade, como o senhor falou, e que a importância da educação ambiental, tanto na parte da básico, que a gente vai ensinando no básico, no ensino básico, quanto no superior também. A gente tem todo um nível de responsabilidade ética também, que a gente estava estudando na disciplina anterior. Ele é ética, responsabilidade ética, se eu não me engano, social, enfim, essa via. Mais alguém? Ética e responsabilidade social. Vamos da disciplina. Mais alguém queria traçar algum... Entendi, tudo bem. Aí boa participação de vocês. Aqui, tem gente que está calado nessa aula, que vai ser prioridade para falar na aula posterior, viu? Vocês não vão passar 4 encontros escondidos. Por favor, não façam isso comigo. Eu espero que tenha ficado claro. Às vezes o silêncio de vocês soa como se estivesse tudo muito bem, mas às vezes não está. Né? Então, é sempre bom que vocês se manifestem, abrindo o microfone, abrindo a tela, para que a gente possa se conhecer também, porque me incomoda um pouco estar dando aula e ver só o nome de vocês e a foto, mas eu entendo todas as demandas. E eu acho que, por hoje, a gente consegue fechar esse entendimento, né, do que é educação ambiental,